Agora sim que eu já consumi quase todo o meu tempo, eu quero compartilhar de uma palavra com vocês, né? Já fazem aí 2 domingos que eu tenho falado a respeito de oração, né? Então oração parte 1, oração parte 2, né? E hoje será a ministração oração parte 3, né? Totalmente criativo, né? Por quê? Porque Deus colocou no meu coração, a partir do revisão, algumas ministrações, né? Eu já compartilhei 2 e eu quero compartilhar a terceira parte daquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus colocou no meu coração, né, a respeito de falar, né, da oração no padrão bíblico. E quando Deus colocou isso no meu coração, pastor Braz, eu fui na Bíblia buscar o quê? Orações. Você sabia que existem muitas orações registradas na palavra de Deus? Tem muitas orações. Se existem muitas orações registradas na palavra de Deus, sabe por que existe? Porque Deus quer que nós aprendamos com essas orações. E aí eu já fui no clássico. Eu falei, se é isso, eu vou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. E ali eu peguei Mateus 6, comecei a olhar a oração do Pai Nosso, comecei a aprender mais a respeito da oração do Pai Nosso, e daqui a pouco eu me lembrei do João 17, quando Jesus ora para os seus discípulos, e aí eu falei assim, não Deus, é isso que a igreja precisa, nós precisamos aprender a interceder pelos discípulos, e ali eu comecei a ler, a estudar um pouquinho, e daqui a pouco eu me lembrei do Moisés, lá no deserto, né? Êxodo 3, Moisés na frente da sarça ardente, ele faz uma oração, e aí eu fui para lá, comecei a pensar naquilo, pensar e meditar, eu falei, Deus já tinha me falado no Pai Nosso, na oração de Jesus para os seus discípulos, aí estou lá em Moisés, de Moisés eu pulei para Jó, capítulo de número 42, quase no final do livro de Jó, ele ora a Deus, expressando a grandeza do Senhor. Gente, quando eu comecei a ver e entender um pouquinho da intensidade daquela oração, sabe, Deus vai falando com a gente, Deus vai nos ensinando, e de Jó, eu pulei para Ana, porque está registrado ali logo no primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, a oração de Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela faz uma oração tão bonita, gente, uma oração tão poderosa, ela faz um voto, um compromisso com Deus, se eu tiver um filho, ele será seu. Olha como a palavra de Deus é louca, não é, gente? Se eu tiver um filho, ele será consagrado ao Senhor, ele será do Senhor. E a Ana teve um filho chamado Samuel, né? O grande profeta Samuel, né? Um dos maiores nomes do Velho Testamento. Aí a cabeça da gente vai viajando na Bíblia. Eu me lembrei do Salmo 51. Salmo 51 é um salmo de Davi, mas é uma oração de Davi. Davi tinha cometido pecado, Davi tinha errado feio, né? Ainda bem que isso nunca aconteceu com nenhum de nós aqui, né? Tinha errado feio, e eu falei, Deus, é isso, né? Porque Davi, lá no Salmo de número 51, ele ora a Deus, é uma oração de arrependimento, uma oração, né, onde ele pede perdão pelos seus pecados, e eu disse, não Deus, é isso que a gente precisa. Aí eu me lembro de Salomão, Salomão ora a Deus e pede o quê? Sabedoria. Eu falei, não Deus, que a gente precisa de sabedoria. Gente, aí eu fui navegando na Bíblia, pra você ter uma ideia, eu cheguei até na barriga do grande peixe, eu estava lá com Jonas, na barriga do grande, porque lá na barriga do grande peixe, Jonas faz uma oração a Deus, é a oração do desespero, eu chamo de oração do desespero, está lá na barriga do grande, Jonas faz uma oração, e eu disse, não, tem muita gente desesperada, ansiosa, né, relutante com as coisas de Deus, é sobre isso, né, que eu quero pregar. E eu fui viajando na Bíblia, gente, lendo todas essas orações, e todas
falaram comigo de uma forma intensa. Então eu te desafio, nesses dias, de ir um pouco atrás desses registros de oração, de ver, né, como aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher se expressou diante de Deus. E isso vai nos ensinar muito. Porém, eu quero falar a respeito de uma oração em especial com vocês e para vocês nessa manhã, que é a oração do rei Ezequias. O pastor Braz já ministrou uma época atrás a respeito desse rei, que tem uma história interessante. A Bíblia, ela nos conta 2 registros, de oração do rei Ezequias. O mais conhecido, é quando ele ora, ele está doente, e é uma doença grave, uma doença para a morte, os dias estão contados, e ele ora a Deus, e Deus tem o seu coração movimentado com aquela oração, e Deus dá a ele mais quantos anos de vida? Mais 15 anos de vida. Então essa oração a gente conhece bem. Porém, um pouquinho antes dessa oração, em 2 Reis, capítulo de número 19, tem um relato da primeira oração, registrada do rei Ezequias, e ela é muito interessante. E antes da gente ler aqui um pedacinho, dessa oração, uma parte dessa oração, deixa eu colocar vocês no contexto. O rei Ezequias foi um bom rei, pelo menos a maior parte do tempo, um rei descendente de Davi, e reinava sobre o reino de Judá. Lembra do reino dividido? 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e ele reinava sobre Judá e a tribo de Benjamim, no reino do norte. E existia outros reis no reino do sul, que compreendia as 10 tribos. E nessa época do rei Ezequias existia um dos impérios mais poderosos que a terra já conheceu, gente, que é o Império Assírio. O Império Assírio tinha um exército muito poderoso, e os assírios dominavam todos os povos. Eles iam varrendo a terra de reino em reino, dominando, invadindo as cidades e dominando os povos. Era muito poderoso este Império Assírio, que tinha a capital lá em Nínive. Em Nínive a gente conhece essa cidade bem por causa do Jonas. Deus manda Jonas pregar onde? Na capital do Império Assírio. Por isso Jonas estava meio que, mas não, você é o único homem, e numa cidade grande, capital de um império, pregar. Então assim, a gente às vezes coloca muito peso sobre Jonas, mas talvez a gente também tivesse a mesma relutância. E era essa Nínive, a capital, uma cidade grande, um povo grande, um exército poderoso. E esse exército, gente, já tinha dominado 10 tribos do povo de Israel. Já tinha dominado. E a próxima da fila, a próxima sequência aí, era quem? Era o rei Ezequias, que reinava sobre Judá, e estava na fila. E esse rei assírio, ele escreve cartas. Ele escreve cartas e manda essas cartas para Ezequias. E nas cartas estava contido assim: olha, nós estamos destruindo tudo por onde nós passamos. Não está escrito exatamente assim, eu estou dando aqui um panorama. Olha, nós estamos conquistando tudo, ninguém pode com a gente. Olha, nós já dominamos 10 tribos, nós já dominamos todos esses povos, nenhum rei foi capaz de resistir ao nosso exército. E aí ele diz mais: todos esses povos que nós conquistamos tinha deuses, e eu sei que vocês têm um Deus. E aí eu creio que é o grande erro do rei assírio. Ele diz assim: da mesma forma que os outros povos tinham os seus deuses e caíram diante do nosso exército, da mesma forma vocês, com o seu Deus, também vão cair aos pés do nosso exército. E ele mandou essas cartas para o rei Ezequias.
e a partir dali nós vamos ler o que acontece. 2 Reis, capítulo de número 19, eu vou ler 2 segmentos, para que a gente economize um tempo aqui, mas será aí o suficiente para que você entenda. 2 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 14. Do 14 até o 20, diz assim a palavra de Deus: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, ele subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, o rei assírio, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Eu o ouvi. Um pouco para frente, vamos ler agora a partir do 32 até o 36. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Agora é Deus colocando a sua sentença sobre os assírios: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudos, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Um único anjo, numa única noite, feriu 185.000 assírios, e levantou-se pela manhã cedo, e eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, e foi, e voltou, e ficou em Nínive. Assim diz a palavra de Deus. Gente, essa oração me ensina muito. Me ensina demais essa oração. A primeira coisa que eu entendo que seja extremamente importante para um homem, para uma mulher de Deus. O Ezequias, quando ele recebeu essas cartas, a Bíblia nos diz que ele subiu até a casa do Senhor. Ele subiu até a casa do Senhor. E ele pegou essas cartas e ele apresentou para quem? Para o vizinho? Não. Para o psicólogo? Não. Para o amigo do peito? Não. Ele apresentou essas cartas ao Senhor. Ele subiu à casa do Senhor. E ali ele apresentou aquelas cartas, aquela sentença, aquela situação complicada, aquela situação contrária. Ele levou na casa do Senhor e apresentou a Deus. E eu pergunto, por que nós não fazemos da mesma forma? É porque assim a igreja só tem oração aqui pela manhã. Pois bem,
Agora nós temos de manhã, à tarde, né, e no sábado. Temos online, que você pode se conectar na casa do Senhor. Como é importante, gente, nós entregarmos as primícias dos nossos problemas a Deus. Você já ouviu isso alguma vez? Porque nós entendemos que é importante entregar as primícias da nossa grana, do tutu, do faça-me rir, do ordenado. Nós entendemos isso. Mas você sabia que tão importante é entregar as primícias dos nossos problemas? Chegam situações na nossa vida complicadas. E nós tentamos de tudo. A gente leva para o gerente do banco o nosso problema financeiro. O nosso problema dentro de casa com a nossa família, a gente leva para o terapeuta. O nosso problema de saúde, nós levamos para o médico. O nosso problema de estima ou de autoestima, nós levamos ao guru da autoajuda. Então nós vamos levando a tudo, gente, os nossos problemas. E quando não existe mais a escapatória humana, racional, quando o gerente do banco diz assim, você está lascado, para você não tem mais jeito. Quando o médico olha para você e fala assim, olha, agora fizemos o que foi possível. Quando a sua esposa olha na sua cara e fala, não tem mais jeito com você, peãozinho, não dá mais. Quando nós chegamos neste ponto, gente, é que aí nós vamos compreender a importância da casa do Senhor. Aí nós vamos pegar a Deus, e nós chegamos para Deus, e falamos assim, Deus, aqui está o meu problema, eu já tentei de tudo, porém agora eu confio no Senhor. Meu irmão, está errado, não é assim. Nós, diante das dificuldades da nossa vida, nós temos que aprender a ir na casa do Senhor, a estarmos aqui e apresentarmos isso para Deus primeiramente, porque é nele que nós confiamos. Então nós perdemos tempo, nós nos desgastamos, nós vamos alongando o nosso problema, porque nós não compreendemos o caminho da oração. Nós não compreendemos que Deus tem a sua forma de agir, e isso não é segredo, porque está registrado aqui na palavra de Deus, em dezenas e dezenas de lugares. Estava o Ezequias com um grande problema, e ele pega aquelas cartas, e ele entende a dimensão do problema, e ele sobe até a casa do Senhor, e ele apresenta a Deus a sua realidade. Subir à casa do Senhor e apresentar a Deus a sua realidade. A Adria, ela veio aqui dar o testemunho dela, e ela apresentou a sua realidade. Ela não veio apresentar algo que não representa a vida dela, a sua realidade. E às vezes a realidade dói. Às vezes nós não queremos aceitar a realidade, e nós chegamos diante de Deus, até vamos na casa do Senhor, mas quando chega nesse espaço, nós maquiamos a nossa realidade, porque às vezes aquilo que nós estamos vivendo foi decorrência das nossas más decisões, e aí nós vamos maquiando as coisas. Não, o Ezequias chegou e falou assim, ó, Senhor, eu estou aqui, e a situação é essa. Depois disso, sabe o que ele fez? Ele orou, ele foi à casa do Senhor e ele orou, primeiramente reconhecendo a soberania de Deus. O Senhor é Criador dos céus e da terra. Você entende o que é Deus, Criador dos céus e da terra? Está acima dos regimes econômicos. O Deus Criador dos céus e da terra está acima das conjecturas políticas, acima das organizações sociais, acima das leis matemáticas e físicas, acima dos conceitos de medicina, do entendimento do corpo humano. O Ezequias, ele ora reconhecendo a soberania de Deus.
Deus, o Senhor é criador dos céus e da terra. Quantas vezes nós oramos, eu já falei isso, eu não vou ficar parado aqui. Nós oramos, mas nós oramos sem esperar que aquilo aconteça. Temos até um desejo, mas falta fé. Fé para crer que Deus é soberano. E nessa oração de Ezequias, nós reconhecemos a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. E mais, o que o Ezequias leva a Deus é a afronta, não a afronta a um rei, a afronta a Deus. Você já parou para pensar que muitas coisas que nós vivemos na nossa vida de dificuldade, não é algo diretamente relacionado com a gente? Às vezes é retaliação espiritual. Você já parou um pouquinho para pensar a respeito disso? O Ezequias levou as cartas e falou: eu sei que o meu reino corre perigo, o povo corre perigo. Senhor, mas essa afronta aqui, eu entendo que não é algo pessoal, não é comigo, é uma afronta ao Senhor. Meu irmão, ai daquele que investe contra um ungido de Deus. Você é um ungido de Deus, amém? Você é uma pessoa separada por Deus, né? A Adria é ungida por Deus, separada por Deus. Eu estava assim meio preocupado, eu fico preocupado, mas eu sei quem é Deus na vida dela. Eu sei que é uma pessoa ungida e o que o inimigo quer, sabe? É afrontar a Deus. E como ele afronta a Deus? Através da nossa vida. Veja o que aconteceu com Jó. Leia o livro de Jó para você ver. O diabo quis provar quem? O Jó não quis tentar contra Deus. E nós esquecemos desse reino espiritual, gente. Nós estamos aqui na oração, a gente está orando pela nossa unha encravada, pelo nosso calo, por aquele problema. Não tem problema de orar isso dessa forma, não tem, ora mesmo, intercede. Porém você tem que ter uma noção do reino espiritual, que aquilo que nós vamos vivendo, as lutas que nós vamos vivendo, é uma luta espiritual, é o diabo através da nossa vida afrontando a Deus. E quando nós levamos as nossas orações, os nossos pedidos, nós às vezes pessoalizamos demais. Deus, eu sou uma pessoa separada por Ti, eu sou uma pessoa ungida pelo Senhor, e se essa situação está se levantando, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Não está afrontando uma pessoa de carne e osso, mas está afrontando Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu irmão, se você entender e olhar dessa forma, você vai ver os problemas que você acha que são tão grandes, diminuírem, até se tornarem imperceptíveis. E isso nós precisamos entender, compreender e reconhecer a soberania de Deus, e entender, né, que o diabo, através das nossas vidas, quer afrontar a Deus, e por isso nós enfrentamos tantas lutas. E eu vou dizer para vocês, isso não é privilégio seu. Toda a história da igreja, ela é acompanhada por lutas e batalhas, por afronta, por questionamentos, por dificuldades, por barreiras que tiveram que ser vencidas. E agora nós queremos enfrentar tudo isso com as nossas mãos, com as nossas forças. Não é desse jeito. Sabe, os meus filhos, assim como os filhos de vocês, foram apresentados nesse altar. Foi consagrado, entregue ao Senhor. Gente, e eu recupero isso na minha memória sempre. É difícil alguém ficar doente lá em casa, mas quando vai ficando doente, Senhor, eu lembro daquele momento que o pastor Vilela levantou a Clô e o Pedro aqui neste altar. É do Senhor, é o Senhor quem cuida. Eu vou dar aqui o remedinho na boca,
eu vou acordar de madrugada, eu vou levar no médico que for preciso. Mas sabe, Senhor, são seus, eu confio no Senhor, porque eu sei que Deus é soberano. O Ezequias, ele não diminuiu o império assírio, ele reconheceu o poder, ele disse assim: olha, esse império, Senhor, vem conquistando, vem invadindo cidades, destituindo reis, isso vem acontecendo. E o que o Ezequias coloca, eu acho muito interessante. Ele diz assim: todos esses impérios, esses povos que foram dominados, tinha deuses, mas eram deuses falsos, eram deuses de madeira e de pedra. Por isso eles foram conquistados. Porém, nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus único, e nós precisamos entender isso e ter isso dentro do nosso coração. Nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, um Deus único. Ah, pastor, mas está todo mundo sendo mandado embora lá no meu serviço, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ah, está acontecendo aquilo outro, eu não sei. Meu irmão, você serve a um Deus único, todo-poderoso. Ainda que você seja dispensado, necessidade alguma você vai passar no nome de Jesus. Não vai passar. O que o Ezequias está dizendo é isso. Se muitos povos estão sofrendo nas mãos desse império assírio, porque eles não tinham uma compreensão espiritual, até compreendia a questão da divindade, mas serviam deuses falsos. Nós servimos ao Deus único, ao Deus verdadeiro. E o Ezequias, ele reconhece que o livramento não é para a honra de um rei, é para a honra do Senhor. O livramento que Deus está produzindo na sua vida, eu vou dizer, não é para a sua honra, é para a honra dele. Eu fui ontem visitar o Giovanni e a Andiara e a Bela, né? Fui lá orar na casa deles, e orei. Depois a Andiara falou assim: Du, ora aqui, né, no quarto da Isabela. Aí eu entrei para orar, e aí Deus colocou no meu coração. Eu falei: sabe, Giovanni, Andiara, nunca deixa de testemunhar. Sejam repetitivos. Isso a gente aprendeu bem com o nosso pastor. Só a história do bifão aqui. Ainda bem que ele parou de contar do gato presbiteriano. Glórias a Deus. Demorou para... Olha, foi umas 80... Domingo ele vai contar de novo. Pronto, passou para pregar domingo, ele vai contar de novo do gato presbiteriano. Vai ter que encaixar na pregação agora. Vamos voltar para a palavra aqui. Meu tempo está indo. Aí eu falei para Giovanni, Andiara, conta o testemunho. Sabe por que esse testemunho? Não é para dizer assim, o Giovanni é homem de Deus, e é um homem de Deus. A Andiara, uma mulher de oração. Sabe, o seu testemunho é para engrandecer o quê? A Deus. A Deus. Deus faz milagres nas nossas vidas, e a gente tem uma tendência a achar que foi a gente. Foi a gente. Eu sei que Deus está comigo, olha, mas eu fui bom nessa situação, eu fui sábio nessa situação. Meu irmão, todo o livramento na nossa vida, tudo aquilo que representa a nossa vida, é dele e para ele. Não se esqueça disso. Quando a vaidade tomar o coração de um homem e de uma mulher de Deus, a primeira coisa que é quebrada é exatamente isso. Nós deixamos de dar glória a Deus. Olha, a pregação foi ótima, né? Marcelo ministrou ontem, a pregação foi uma bênção. Se o Marcelo olhar e falar assim: eu preparei, eu estudei, me dediquei, foi bom mesmo. Fadada a queda. Mas quando diz assim: olha, glórias a Deus, Deus tem falado aos nossos corações, eu engrandeço a Deus por Ele estar usando a minha vida. E ele reconhece isso aqui. E o Ezequias, ele sobe à casa de Deus, ele apresenta a Deus, e ele ora. E sabe o que acontece?
Sabe o que acontece quando um homem e uma mulher de Deus ora? A palavra de Deus diz no versículo de número 20, que Isaías, que é o profeta do tempo, do momento, daquele momento, levou um recado de Deus para Ezequias. E o recado é muito lindo de se ler. Deus fala através da vida de Isaías para Ezequias. E o que Deus fala é assim: Ezequias, sabe aquele seu clamor? Sabe aquela sua oração? Sabe aquele pedido? Eu ouvi. Eu ouvi a sua oração. Eu ouvi o seu clamor. Eu assumo essas palavras do profeta Isaías nessa manhã, e eu digo profeticamente a sua vida que tem orado, você que tem intercedido, você que tem clamado, eu digo para você, Deus ouve a sua voz. Deus, Ele ouve o seu clamor, meu irmão. Deus te diz nesta manhã, e eu falo profeticamente, que Deus tem escutado a sua oração. A primeira coisa que Deus falou, a primeira informação que Deus deu ao rei Ezequias, não foi que ele sairia daquela, que o exército assírio seria derrotado. A primeira informação que Deus deu a Ezequias foi assim: a sua oração. Sabe aquela oração onde você reconheceu a minha soberania, onde você colocou tudo diante do altar, quando você apresentou essas cartas? Sabe aquela sua oração, onde você reconheceu que se o livramento acontecesse, era para a minha honra e para a minha glória? Sabe essa oração? Deus diz: eu ouvi. Meu irmão, talvez você já esteja com o joelhinho gasto de orar. Talvez você, assim como eu, esteja aí ansioso para poder vir orar aqui na igreja, entrar e mergulhar nesse novo tempo de oração e de intercessão. Glórias a Deus pela sua vida, mas eu quero dar um reforço espiritual na sua vida nessa manhã. Eu te digo, com toda a autoridade que existe na palavra de Deus, Deus ouve a oração de um justo. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido a sua intercessão. Os ouvidos de Deus não estão fechados. Ele escuta toda vez que você coloca o seu joelho no chão, reconhecendo a soberania de Deus, apresentando os seus pedidos no altar do Senhor. Ele te ouve. Ele te ouve. Não deixa nada dizer ao contrário, nada, porque existe um monte de teoria aí, inclusive a respeito de intercessão e de oração, muita teoria. Se eu sou convertido, e Deus é dono de todas as coisas, eu também sou, eu não preciso fazer nada. Toma cuidado com esse tipo de coisa, toma cuidado, eu não preciso nem orar. Sabe por quê? Porque Deus conhece os meus pensamentos e as intenções do meu coração. Meu irmão, que coisa que é essa? Que é isso? Deus não sabe de todas as coisas? Por que sala de oração? Porque eu vou vir orar. E eu estou falando isso porque eu não estou inventando. São respostas que nós estamos dando para algumas pessoas da igreja. E eu tenho que ensinar isso aqui do altar. Essa é a nossa função. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso é do demônio. E eu falo claramente a você: Jesus esteve nessa terra por 33 anos e alguns meses. E você vai ler lá, leia os evangelhos, o quanto que Jesus se retirou para poder orar ao Pai. Eu não preciso orar, sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus tem todos os dias traçados para a minha vida. Meu irmão, nós vamos trazendo uma teologia, um conceito humano para a nossa vida, e nós vamos nos afastando de Deus. O que nos conecta a Deus, sabe o que é? É oração e leitura da palavra. E o jejum potencializa isso.
Não existe vida cristã sem leitura da palavra e sem oração. Não existe. Pode existir uma igreja bem estruturada, bem organizada, com uma organização maravilhosa. Se não existe a oração, a palavra e o jejum potencializando isso, não existe presença de Deus. Pode ser uma sociedade eclesiástica, pode ter o nome de igreja, de church, de qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Não existe. Um homem e uma mulher de Deus tem que entender a importância da oração. E mais do que isso, saber que quando nós colocamos o nosso joelho no chão, Deus nos ouve. Deus nos ouve. Eu orava pelas madrugadas na nossa torre. Gente, e eu orava. E eu tinha, sabe, dentro do meu coração, no meu espírito, a convicção de que Deus estava me ouvindo. A convicção. Eu apresentava as pessoas da igreja, eu apresentava minha própria família, com o coração cheio de fé, sabendo que Deus estava ouvindo. E quando Deus nos ouve, quando Deus escuta o clamor de um justo, Ele vem a nosso favor. Ele diz assim: olha, agora é Deus falando para os assírios, vocês não vão entrar nessa cidade. Meu irmão, eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, o mal não vai entrar sobre a sua casa. Não vai. A espada, ela não vai entrar na sua casa. Nem escudos vão entrar na sua casa. Essa palavra tranqueira, ela é um sentido muito diferente do que a gente conhece hoje. A tranqueira é aquela cerca que eles fazem na guerra, com aquelas madeiras pontiagudas. Em esses filmes mais épicos assim, a gente consegue ver essas cercas. É disso que está se referindo o versículo. E eu não gostei da tradução, né? Eu falei: Deus, eu vou falar de forma diferente, vou falar como é mesmo. Tranqueira nenhum vai entrar na sua casa. Essa tranqueira que você sabe o que é, não vai entrar. Tranqueira nenhum, mal nenhum, nada contrário as coisas de Deus vai entrar na sua casa, não vai ser invadida. Quando eu falo casa, coração. Casa, coração. Sabe por quê? Porque a casa é um espaço físico e o coração é o espaço espiritual. Então eu digo: nada vai entrar na sua casa, coração. Não vai ser invadido. Não vai entrar espada, escudo ou tranqueira alguma. Porque Deus está contigo. E sabe mais? Nós estamos colocando o nosso joelho no chão, da mesma forma que o rei Ezequias fez, reconhecendo a soberania de Deus, sabendo que Deus está nos ouvindo, e mais do que isso, cheios de fé, com a consciência de que Deus está vindo em nosso favor, guardando a nossa vida. É Deus que guarda a nossa vida, é Deus quem guarda o nosso ser. Se você não crê nisso, você só vai se desgastar, vai vigiar à toa. É Deus. E Deus deu essa palavra, falou para os assírios: essa cidade não, espada aqui não, escudo não, tranqueira não vai entrar aqui nessa cidade não. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa sobre essa cidade, já dada a Davi, que é repassada a esse rei Ezequias. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Nada vai roubar essa palavra. Se você crer em Deus, nada vai roubar essa palavra. Se você apresentar a sua vida constantemente diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, convicto de que Ele ouve a sua oração, nada vai roubar as promessas de Deus para a sua vida. E eu digo mais: nada vai roubar as promessas de Deus para a nossa igreja. Não vai. Porque a promessa de Deus para uma igreja nada mais é do que a somatória da promessa de Deus para cada família. E nós estamos alinhados com isso. E quando nós estamos alinhados com isso, milagres de Deus acontecem. Pelo mesmo caminho que os inimigos vieram, eles voltarão. Amém? Eu vou dizer para você,
talvez você não tenha entendido. Pelo mesmo caminho que esse mal chegou na sua vida, pelo mesmo caminho que essa dificuldade chegou à sua vida, pelo mesmo caminho que esse desânimo, esse desespero chegou na sua vida, pelo mesmo caminho que essa falência financeira chegou na sua vida, por esse mesmo caminho que chegou essa desestruturação da sua casa, da sua família, pelo mesmo caminho que o mal talvez tenha chegado na sua casa, eu declaro, ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que uma noite Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. E esse anjo feriu, matou 185.000 assírios em uma única noite. Meu irmão, eu nem preciso de um anjo inteiro, eu preciso de uma pena do anjo. Se eu for olhar para mim, uma pena já é o suficiente. Nem preciso do anjo inteiro. Pensa bem. Eu oro a Deus, Senhor. Aqui, a situação que nós estamos vivendo aqui, se eu for fazer um paralelo com a situação do rei Ezequias, eu vou falar a Deus. Pode até economizar o anjo. Economiza o anjo. Manda por uma carta registrada uma pena do anjo, que já vai ser mais do que o suficiente para a gente vencer essa luta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. A palavra de Deus nos diz que naquela manhã, todos mortos, o rei, o Senaqueribe, sabe para onde ele vai? Ele volta lá para Nínive. Ele volta lá para a sua capital. E assim encerra essa parte da palavra de Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, diante de tudo isso, você acredita no poder da oração? Eu pergunto para você nessa manhã, de todo o seu coração, você acredita no poder da oração? Porque, meu irmão, diante de tudo isso, se você não acreditar no poder da oração, alguma coisa está errada contigo. Porém, eu creio que todos vocês que ouviram essa ministração, onde eu me incluo, todos nós entendemos que a nossa oração, ela é muito poderosa. O nosso clamor, o nosso joelho dobrado, ele é muito poderoso. E eu quero deixar isso guardado, gravado dentro do seu coração. Nós vamos começar um período poderoso. Nós vamos começar um período onde, diante dessa compreensão dessa palavra, nós vamos ver, sabe o que? Milagres extraordinários de Deus sobre a nossa vida. Não para a honra de uma igreja, de um nome de uma igreja. Não para a honra ou nome de uma pessoa, de um pastor. Mas para a honra e glória de Deus. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Feche os seus olhos e diga isso a Deus. Erga a sua voz neste momento, expressando isso a Deus. Talvez a sua vida de oração esteja muito aquém daquilo que deveria estar. Reconheça isso. Reconheça isso. Mas tome uma decisão. O que a Adria ministrou aqui no início é muito importante. Tome uma decisão. Talvez você já esteja sendo discipulando, cuidando de pessoas. Talvez você já esteja aí envolvido com uma célula, como a maioria da igreja está, ou liderando, ou envolvido com a célula, com o evangelista. Você tem falado de Jesus. Porém, agora é o momento de nós tomarmos uma decisão. Uma decisão de sermos homens e mulheres de oração, de intercessão.
Esse não é um chamado para alguns na igreja. Esse é o chamado da igreja. Então tome uma decisão nesta manhã. Tome uma decisão. Como o rei Ezequias tomou. Suba à casa do Senhor, apresente constantemente as suas petições, reconheça a soberania de Deus, saiba que Deus ouve a sua voz e vem ao seu favor, e quando um homem e uma mulher de Deus ora, milagres acontecem. Essa é a realidade espiritual que nós já estamos vivendo no nome do Senhor Jesus. Tome uma decisão nesta manhã. Senhor, eu não quero ser espectador, eu não quero apenas ver o que está acontecendo, eu quero participar, eu quero ser, ó Pai, esse acontecimento. Me usa, Senhor. Deus está despertando nesta manhã, neste momento, tantas pessoas que estão aqui, como aquelas que estão na sua casa. Esse desejo ardente, esse impulso divino, da oração, da intercessão, da compreensão da importância. Uma igreja cheia da presença de Deus. Ore nesse momento, faça um voto, faça um compromisso com o Senhor, enquanto nós ministramos essa canção. Eu quero dar oportunidade para você neste momento, que entende essa palavra, espiritualmente compreende esse tempo, e quer firmar essa decisão, esse comprometimento, não o comprometimento de um ritual ou de uma organização, mas o comprometimento de orar, de interceder, de não permitir que um dia passe sem você ter intercedido, sem você ter orado. Meu irmão, se você quer fazer esse voto nessa manhã, você vai erguer as suas mãos. Eu vou orar por você, porque eu sei que Deus vai lhe capacitar. Você que tem esse desejo de se envolver com esse mover. Se você não quer, eu quero continuar com a minha vida do mesmo jeito, para mim tá bom, eu não quero nada, não quero responsabilidade nenhuma, essa oração não é para você. Porém, você que nesta manhã entende essa palavra e assume essa responsabilidade sobre a sua vida neste momento, descerá uma unção, descerá sobre a sua vida neste momento de um poder sobrenatural de Deus, e você vai começar a enxergar as coisas além do racional, além do humano. Deus abre a visão espiritual de muitos aqui nesta manhã. Porém, Deus capacita a todos que levantam as suas mãos e diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse homem de oração, eu quero ser essa mulher de oração. Eu assumo, ó Pai, essa palavra como minha palavra. Senhor, eu apresento a cada um neste momento que estão, ó Pai, com as suas mãos levantadas, ó Pai. Toque no nome do Senhor Jesus a vida de cada um. Ó Pai, nos leve a um novo nível espiritual, a uma nova compreensão, um novo nível de intimidade com o Senhor. Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode sim mudar a nossa mente, pode sim mudar o nosso coração. Faça isso, Senhor. Nós te damos liberdade neste momento, ó Pai. Vem, transforma o nosso ser, gera em nós, Senhor, esse desejo, o desejo de te buscar, ó Pai, além da circunstância, crendo, ó Pai, crendo no poder da oração, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve. Amém. Quantos recebem essa palavra, dê um glória ao Senhor, dê um aplauso também.
Amém.